A escada de Jacó. Carlos Abacsili. Pelo Espírito Inácio Ferreira. A escada de Jacó. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28, 10-12. A escada de Jacó é a escada simbólica da mediunidade, através da qual os espíritos se colocam em contato com os homens, no plano físico. Eis o significado do título deste livro, que nasceu de nossas idas e vindas, atravessando as diferentes dimensões que, aparentemente, separam encarnados e desencarnados. Longe estamos, desnecessário dizer, da condição dos seres angelizados que, na visão de Jacó, um dos mais notáveis médiuns das páginas do Antigo Testamento, subiam e desciam com extrema naturalidade, como se, para eles, não existissem fronteiras siderais que não pudessem transpor ou distâncias cósmicas que não conseguissem superar. Reconhecendo-nos espiritualmente ilimitados, o nosso intuito, ao prosseguir aqui transmitindo as nossas experiências de além-túmulo, é o de apenas cooperar com os estudiosos da doutrina espírita, aqueles que, qual nos ocorre, ainda se encontram estagiando nos primeiros degraus da infinita escada, onde a vida se encontra com a morte e a transfigura em imortalidade. Inácio Ferreira Uberaba, MG, 18 de abril de 2004. Homenagem ao bicentenário de nascimento de Allan Kardec, em Lyon, França, em 3 de outubro de 1804. Capítulo 1. A sós, em meu gabinete, eu me punha a pensar nas dificuldades que o espírito enfrenta na Terra, para fixar em seus reais valores, aqueles que, um dia, o farão superar a sua própria condição humana. De minha parte, estava me esforçando, não o suficiente, é verdade, no sentido de algo transmitir aos nossos irmãos encarnados, procurando ampliar neles a visão do mundo espiritual. Na condição de espírita convicto, eu me equivocara, à feição dos protestantes, que tantas vezes criticara, eu me apegara excessivamente à letra, interpretando quase de modo literal o que os espíritos superiores nos diziam. A matéria, sem dúvida, se constituía em obstáculo quase irremovível para a grande maioria. Não era fácil viver no corpo físico com a necessária independência espiritual. Em quase tudo, o chamado imediatismo é consultado, e, assim, o homem vive atrelado a interesses subalternos. Os livros que na condição de desencarnado, eu já escrevera, vinham provocando dissensões, quiçá polêmicas, entre os mais conservadores e, agora, eu estava correndo o risco, inclusive, de ficar sem médium, sim, porque o instrumento mediúnico a qual me ajustara, às vezes, dava sinais de retração, com receio de criar problemas para a doutrina. Competia-me permanecer na expectativa de sua cooperação espontânea, a fim de dar sequência ao trabalho que julgava útil desenvolver. Se alguns poucos o aproveitassem ou continuassem a aproveitá-lo, eu me daria por satisfeito, pois, afinal, que somos nós para pretendermos qualquer unanimidade em torno das nossas ideias? Muito dificilmente, dentro do dinamismo que a caracteriza, a terceira revelação conseguiria avançar, visto que, de modo geral, intimidados pela crítica, os médiuns não ofereciam campo mental à indispensável semeadura. Parecia-me que, agora, a doutrina, que sempre se antecipara às revelações de caráter científico, se submetia às conquistas anunciadas. Os espíritas que enfatizavam o aspecto científico do espiritismo não desenvolviam pesquisas e, sequer, investigavam, como viviam apregoando em seus discursos. Por si mesmos, não desenvolviam nenhum estudo com o necessário embasamento acadêmico e, além de tudo, cesseavam-nos o trabalho, ou seja, o nosso empenho em alguma coisa fazermos, abrindo novas perspectivas. A literatura espírita entrara numa fase de marasmo espiritual, em detrimento das obras doutrinariamente significativas. Não acreditem que, em minhas reflexões, eu estivesse endereçando críticas a esmo aos companheiros de ideal que, reconheço, permaneciam lutando com certa desigualdade. As minhas lembranças da peleja no mundo ainda eram recentes e, na tarefa singela que o desenvolvi, na condição de espírita e psiquiatra, eu praticamente não conseguira sair da mesmice. O que, por exemplo, o médium Chico Xavier não terá enfrentado, ele, afora os espíritos que escreveram por seu intermédio, para deixar aos homens a sua obra extraordinária. Aos meus olhos de desencarnado,
O seu trabalho de tantos outros, médiums ou não, se avultavam, pois eu sentia e continuava sentindo na pele o que é tentar escrever libertando consciências. No mundo em que, sem corpo, eu me encontrava residindo, tão vizinho da Terra, tudo era quase tão igual. Como é que os homens podiam prosseguir ignorando tal realidade, se apenas uma linha tênue nos separava? No entanto, apesar de tênue, essa linha a qual me refiro me parecia inexpugnável abismo. Efetivamente, para transpô-lo, não tínhamos mais que o pensamento. Quem seria capaz de nos ouvir do outro lado da margem? Quem estaria disposto a estabelecer contato conosco? O espaço, diminuto, era incomensurável. E, depois, a transmissão, ainda em seus primórdios, se sujeita a tantas interferências. Somos obrigados a operar com as condições que nos são oferecidas. O médium, com o objetivo de nos intermediar, não se despoja de sua personalidade. Como alguém conseguirá falar perfeitamente um idioma, conhecendo dele não mais que uma centena de palavras? É mais ou menos assim que nos sentimos, quando nós, os mortos, nos dispomos a falar com os vivos. A mente receptora não está habilitada para recolher os raciocínios que efetuamos a partir da nova realidade vivenciada. Por esse motivo, o médium demasiadamente ligado às coisas do plano físico experimenta limitações na tarefa do intercâmbio. O que, de nossa parte, poderíamos fazer para melhor aplainar os caminhos? A verdade é que os nossos irmãos encarnados não se esforçavam tanto quanto nós, permaneciam, como permanecem, na expectativa de que façamos mais. Todavia olvidam que toda semente produz segundo as qualidades da gleba em que é lançada. Nós, os espíritos em mais frequente contato com os homens, somos destituídos de poder espiritual para superar os obstáculos existentes entre uma dimensão e outra. A mediunidade é a nossa única porta de acesso. Os espíritos superiores não se subordinam ao concurso dos médiuns, porém o mesmo não acontece conosco, espíritos ainda sem o indispensável discernimento. Se a nossa comunicação com os encarnados fosse facilitada, com certeza interferiríamos na vida dos homens mais que o devido. Portanto, apesar dos pesares, está tudo dentro do espírito de sequência das sábias leis que nos governam, mas, por outro lado, isso não nos deve induzir ao comodismo. Precisamos, desencarnados e encarnados, continuar nos esforçando por maior aproximação. E é o que, na condição de espírito livre, tenho procurado fazer, servindo-me do instrumento disponível, com todas as suas preocupações e embaraços. As forças espirituais negativas que agem sobre a humanidade, intentando manter o homem cativo de sua própria ignorância, contam com aliados poderosos em todas as áreas de atuação, inclusive no da própria ciência, espíritos de mente poderosa, altamente intelectualizados, considerados verdadeiros gênios, corporificam-se no planeta e, com sutileza, desviam o homem do real conhecimento da verdade. Vejamos um exemplo. Após Sócrates e Platão, que podemos, sim, com Allan Kardec, considerar precursores da doutrina cristã e do espiritismo, tivemos Aristóteles, que, com a aridez do seu pensamento, sufocou a flor da espiritualidade que desabrochara na Grécia. Embora a contribuição que trouxe a ciência e a filosofia, Aristóteles contribuiu para que, de certa maneira, a doutrina de Sócrates e de Platão fosse postergada. Sócrates, Platão e Aristóteles representaram uma encruzilhada no caminho da evolução do pensamento humano, e a humanidade preferiu Aristóteles, cuja influência intelectual até hoje remanesce nos meios academicistas, que consideram os dois primeiros excessivamente místicos. Imaginemos como a história se escreveria, caso a filosofia socrática não tivesse sido interceptada pela aristotélica. É sempre assim. Luz e trevas se alternando no curso dos acontecimentos. No encalço de Allan Kardec, veio Holstein ressuscitando a tese docetista, que dividiu os cristãos na antiguidade. O embate entre o bem e o mal não tem por cenário tão somente a Terra. Os espíritos que rivalizam com Deus no universo têm as suas estratégias e, por assim dizer, exercem um poder quase paralelo. Frustram-se, no entanto, porque não foram e não são capazes de criar. Retomemos, no entanto, o tema inicial de nossas considerações, já que me falei sem recursos para continuar incursionando no campo da filosofia da evolução. O espírito que não almeja enveredar pelos sinuosos caminhos da existência deve seguir a Jesus Cristo. Eis o que sei e o que guardo como bem mais precioso em meu coração. Fora do roteiro do Mestre, o homem andará sempre em círculos, atrasando-se indefinidamente na jornada.
O Senhor representa a síntese de toda a verdade que necessitamos saber, para que realizemos Deus em nós mesmos. Porque, à época, as trevas não tiveram como se lhe opor, por absoluta falta de representante à altura, tramaram a sua morte. Em vão, tentaram e têm tentado, através dos séculos, desfigurar o que ele nos ensinou. As trevas não tiveram e não têm quem concorra com o Cristo, tanto nas lições que nos transmitiu quanto, principalmente, no amor que vivenciou. Os espíritos que ousaram vir ao mundo com o intuito de obscurecer-lhe a presença não o lograram. Absurdo o que estamos dizendo. Não creiam. O Senhor é a única luz de brilho inalterável em toda a história. Os homens o admiram, mas o temem, porque não se revelam capazes de seguir-lhe os exemplos, citam-no com frequência, memorizando-lhe as palavras, todavia não lhe descerram as portas da alma. Transformam-no num ícone, simplesmente. A doutrina de Kardec, o cristianismo redivivo, com quase um século e meio de presença na Terra, vem sofrendo sucessivas perseguições. Médiuns e espíritos descompromissados com a causa enxameiam, dirigentes personalistas, com ideias próprias, têm tentado, sem plena consciência disso, desviá-la de suas finalidades. Muitos núcleos espíritas se transformaram em centros de misticismo. Interesses escusos inspiram grande número de adeptos que não se preocupam com a aplicação do Evangelho em suas vidas. Intermináveis discussões em torno do seu aspecto religioso confundem as mentes invigilantes. Não podemos nos omitir. Ainda que sejamos mal interpretados, carecemos de continuar com o nosso esforço de esclarecimento, reconhecendo a própria incapacidade de fazer mais e melhor. A maioria dos espíritos que tomam corpo no mundo tem feito, há séculos e séculos, sem a menor consciência do fenômeno, reencarnam, desencarnam e tornam a encarnar, praticamente sem saírem do lugar. É chegada a hora da maioridade. O espiritismo necessita dar sequência à sua batalha contra o cepsismo. Não cruzemos os braços, deixando por conta de Deus o que é tarefa dos homens. Capítulo 2. Por esse motivo, os nossos instrutores, domiciliados em esferas mais altas, têm insistido conosco para que não esmoreçamos na tarefa do intercâmbio. Os nossos irmãos encarnados necessitam manter o seu vínculo mental com a ideia de que a vida prossegue além da morte e, assim, gradativamente, se renovarem, promovendo, em consequência, a renovação de suas relações sociais, fazendo nascer uma nova humanidade. Não tem sido fácil para nós outros, os desencarnados, sustentarmos um contato de nível através dos recursos da mediunidade, porque, sendo uma questão de sintonia, muitos espíritos se miscuem e interferem negativamente em nossos propósitos. Poucos são os medianeiros com os quais, efetivamente, podemos contar no serviço do esclarecimento. A maioria trabalha atendendo aos próprios interesses e às suas ambições pessoais. Não imaginem que os espíritos superiores tenham o domínio de situação, no que se refere ao estreito relacionamento entre desencarnados e encarnados. Como existem médiums atuando fora da orientação espírita, existem entidades que não se importam com a verdade e com as consequências de suas manifestações. A demência deste outro lado é mais generalizada do que se pensa. Milhares e milhares abandonam o corpo, todos os dias, sem darem por si nas regiões espirituais fronteiriças, sem, pelo menos, um pensamento que os auxilie a transcender a sua condição de indigência. Mesmo dentre os que residem em nossas cidades de além-túmulo, raros que revelam certa preocupação com o futuro, continuam vivendo como se quase nada se lhes tivesse alterado ao redor e poucos se interessam pelo que ficou para trás, inclusive por suas relações de afeto. Pode lhes parecer estranho o que dizemos, mas é assim. Em muitos espíritos, a morte do corpo só faz acentuar a indiferença de seus sentimentos. Entre os encarnados, inclusive, existem aqueles que interpretam equivocadamente nosso trabalho relacionado ao contato mediúnico. Por exemplo, mais de uma vez, já tive ocasião de registrar o que dizem a meu respeito. O Inácio desencarnou, mas continua ligado às funções que exercia no sanatório. Ele deve estar concluindo a tarefa que deixou sem terminar. Se o Inácio fosse um espírito superior, estaria longe. É claro que de ser um espírito superior ainda estou muito distante, mas não é por esse motivo que me mantenho ligado às apreensões que sempre me ocuparam a mente. Deste outro lado, por incrível que pareça, carecemos de voluntários, ou seja, de espíritos que se predisponham a contactar, com proveito, os nossos encarnados. A maioria, ao se ver livre dos laços que os prendiam à matéria, querem cuidar de si, dentro de suas novas perspectivas existenciais. Chegam a alegar, a morte não existe,
e os que deixamos no mundo chegarão naturalmente onde nos encontramos agora. O único vínculo que tínhamos com eles era o da consanguinidade. Eles não nos ouvem e é perder tempo continuar insistindo. Não quero estar me recordando do que ficou para trás. A lei divina há de cuidar deles todos. Excetuando a mim, evidentemente, eu não sei o que seria dos homens na terra sem a abnegação dos anônimos ceareiros da espiritualidade. Sem uma mãe ou um pai ou um irmão que vença a barreira das dimensões diferentes e volte para estender as mãos aos que prosseguem lutando na retaguarda. Sinceramente, eu não sei o que haveria de ser dos próprios espíritas sem o estímulo dos companheiros que já realizaram a grande travessia. Vocês imaginaram no que o mundo haveria de se transformar, caso as vozes dos que já morreram emudecessem de vez? Sem que, pelo menos através da prece, o homem se vinculasse ao mais além. O seu isolamento sobre a Terra seria pavoroso. Aí então, sim, o planeta seria um orbe de absoluto exílio. Por esse motivo, talvez, a evolução, ou, por outra, as leis de Deus cuidaram para que o ser humano desenvolvesse a capacidade extrasensível, as chamadas faculdades mediúnicas, que lhe permitem contactar com o que se situa fora do âmbito da matéria, o estreito mundo em que vive nas infinitas moradas da casa do meu pai. Eu meditava sobre tudo isso, quando lembrei que, antes de me recolher para alguns minutos de refazimento, deveria efetuar a última visita do dia a um de meus muitos pacientes. Àquela hora, quase todos no hospital já se encontravam dormindo, às vezes mais pesadamente do que, de hábito, o faziam na terra. O silêncio era quase total, só interrompido pelo serviço de enfermagem que velava pelos internos da instituição que eu fora chamado a dirigir. Caminhando pelos corredores, desci diversos lances de escada e cheguei ao setor onde os pacientes mais graves eram tratados. Eu já me havia habituado a circular por ali e, portanto, o fazia sem qualquer receio, mesmo quando Manuel Roberto ou um ou outro auxiliar não me estivesse acompanhando. Acionando o pequeno dispositivo externo, a porta do quarto se abriu e entrei, saudando o irmão que revelava extrema dificuldade para repousar. Como é, Flávio? Mais uma noite sem conseguir dormir? Erguendo a cabeça recostada sobre os braços cruzados, que se lhe apoiavam nos joelhos, o paciente, assim acomodado na cama, me respondeu. Pensei que o senhor não viesse me ver hoje, doutor. Por que não, seu Flávio? Por que não? Retruquei, sentando-me ao seu lado. Como você, eu também tenho os meus devaneios e, deste outro lado da vida, o tempo igualmente passa. Mas as divagações do senhor são de outra natureza, quisera que elas fossem as minhas. Como é que passou o dia? Melhor? A mesma coisa, doutor, o meu estado íntimo não se altera. E os impulsos de violência? Várias vezes não me contive e andei esmurrando as paredes, essas vozes e essas visões não me deixam. Fui medicado. Sim, mas eu queria mesmo era conversar, estava esperando pelo senhor. Você me desculpe pelo atraso. Comigo, nunca precisará se desculpar. O senhor é um dos poucos que me inspiram respeito e em cuja presença eu me sinto de espírito mais aliviado. Animado, ante a perspectiva de encarnar? Para lhe dizer a verdade, não. Quanto mais próximo me sinto de regressar à experiência física, mais fico desencorajado de mim mesmo. Tornarei a fracassar, doutor. Não pense assim, meu caro, argumentei, pousando-lhe a destra no ombro. Flávio, para maiores esclarecimentos, havia sido conhecido delinquente em sua pregressa existência, um serial killer que cometera muitos crimes e não resistia à vontade de matar. Vivera fora do Brasil e, alternando estados de insanidade e lucidez, se responsabilizava por muitas mortes, cometidas com requintes de crueldade. A justiça, que finalmente o prendera e sentenciara à cadeira elétrica, ele não confessou a metade de seus desatinos. Submetendo-o a várias sessões de regressão, eu descobri que Flávio, em diversas vidas pretéritas, havia se especializado em matar, desde os tempos em que lutava como gladiador nas arenas e, mais tarde, participara de diversas guerras. Começara lutando em sua própria defesa e criara uma verdadeira obsessão por sangue. O curioso era que o paciente se revelava dócil qual uma criança, mas, quando estranha força o possuía, se transfigurava por completo. Eu não vou aguentar, doutor, prosseguiu dizendo, há quantos anos estou aqui, e a minha agressividade não diminuiu? Sinto que não posso conviver com ninguém, alguma coisa de diferente circula em minhas veias e tenho ímpetos de matar quem estiver à minha frente.
melhor seria que eu vivesse enclausurado para sempre. Não pode ser assim, meu caro. Você é filho de Deus e precisa vencer o hábito adquirido. Ninguém se perpetua no mal. Eu não mato por ódio, mato por necessidade. Antes, eu matava sozinho, agora, no entanto. As vozes não o deixam, não é? Fiquei louco, doutor, o meu cérebro se deteriorou. Se existe o mal, é a ele que eu pertenço, não me resta alternativa. Se, pelo menos, só matasse os que merecem morrer. Mas não, quando fico fora de mim, não distingo ninguém, homens e mulheres, idosos e crianças, todos se transformam em vítimas em minhas mãos. Eu gosto, doutor, de ver as minhas mãos sujas de sangue, eu gosto de, com elas, arrancar as vísceras deles, ainda quentes. Meu Deus, refletia, enquanto o escutava falar, será crível que um espírito possa se devotar ao crime durante tanto tempo assim? Por outro lado, qual o significado do tempo? Perante a eternidade, o que representam alguns séculos? Em outras circunstâncias, continuava pensando, aquele irmão infeliz poderia ser eu, se, na encruzilhada em que se viu, tivesse enveredado pelo mesmo caminho que escolheu. Confesso-lhes que, só de pensar assim, eu tremia e me sentia tomado ainda de maior compaixão por ele. Eu havia lidado com várias espécies de vícios, mas era a primeira vez que me deparava com alguém com o vício de matar. Evidentemente, essa narrativa do caso ao que me refiro não traduz a situação do espírito que chegara ao hospital, transferido da América, em extrema penúria, na esperança de que seu distanciamento do principal cenário de desventuras promovesse o seu desligamento, ainda que parcial, do ambiente psíquico onde, sucessivas vezes, se complicara. Capítulo 3. Flávio, perguntei, você já ouviu falar em Jesus Cristo? Sim, é claro, doutor, frequentei, em vão, diversos templos religiosos. As palavras do Evangelho não o sensibilizaram. Palavras são palavras. Ouvi um sem número de pregações sobre a Bíblia, no entanto os que as proferiam me pareciam mais preocupados com forma do que com o fundo. Procuremos não julgar, meu caro, deixemos os homens de lado. Responda-me, o que você pensa de Jesus? Se, de fato, ele existiu, deve ter sido o melhor dentre todos, preocupava-se com os sofredores e não cultivava nenhuma espécie de preferência. Os evangelhos atestam a autenticidade de sua vida, mas não podemos negar a sua influência na história. O seu poder tem modificado a muitos. Infelizmente, eu não consegui senti-lo. Você orou alguma vez? Nem me lembro, doutor. A oração nos defende do mal existente em nós. Eu sou um homem sem fé, não acredito nessas coisas. Nunca ocorreu comigo uma espécie de intervenção sobrenatural. Mas, respondi, você não está considerando o fato de ter vindo parar aqui. No Brasil? Sim, numa terra tão distante, sobre a qual vagamente eu havia ouvido falar. Por outra, você não tem nenhum apego a alguém? A pai, mãe, esposa, filhos. Eu odiava meu pai e o matei, ele nos espancava, a mim e a minha mãe. Quanto a filhos, não me recordo de que alguma vez os tenha tido. Como é, insisti, que interpreta a sua presença aqui, neste hospital? Não sei. Quando abri os olhos, tudo estava diferente. Fizeram-me dormir. Não lhe parece que Deus está se importando com o seu destino? Tarde demais. Para quem deseja se renovar, nunca é tarde demais. Renovar-me. Como, doutor? Você não se sente cansado da vida que vem levando? Sim, não aguento mais. Pois então. Mas é uma sensação que logo passa, dura até que os meus olhos se fixem em alguém. É uma doença que requer tratamento. Silenciando por instantes, indaguei do paciente cujo semblante lhe evidenciava o transtorno íntimo. Afinal, você tem plena consciência de que está morto? Sem dúvida, quando fui executado, pude me ver saindo do corpo e investi contra o policial que me prendera. Ele sentiu-se mal e foi, às pressas, conduzido à enfermaria da penitenciária. Eu queria esganá-lo. Se sabe que a morte é uma ilusão e que, consequentemente viveremos para sempre, pretende passar a eternidade assim? Se todas as coisas se modificam, o que o leva a pensar que apenas você não se modificará? Todos os seres se submetem às indefectíveis leis da evolução. Nunca mantive com alguém um diálogo assim, não me julgava capaz. Eu vivia me escondendo,
a sós com as minhas vozes e visões. Não seria conveniente continuar naquela noite. Alcançando o objetivo que me propusera, despedi-me do desditoso espírito, prometendo-lhe voltar no outro dia. O caso de Flávio era singular. Apesar dos crimes em série que cometera, ele ainda conservava certa lucidez. Aquele com quem eu acabara de conversar não era o vigoroso Facínora que, por razões óbvias, não me convém nomear. Aquele era um espírito como qualquer outro, que tão somente se equivocara repetidas vezes. Por onde andariam as suas vítimas? Porventura, teriam se esquecido dele. E aquelas vozes e visões que somente ele detectava? Os seus obsessores estariam em seu encalço, esperando, com certeza, o melhor momento de se aproximarem. Com tais perguntas na cabeça, dirigi-me aos meus aposentos e soltei o corpo na cama. Assim que cochilei, sonhei que ainda estava na terra e vi-me lutando contra vários espíritos, adversários do trabalho que desempenhávamos no sanatório espírita de Uberaba. Era um pesadelo que, quando encarnado, sempre se repetia para mim e, agora, vez por outra, se reprisava deste outro lado. Será que, à distância, as entidades espirituais que se opõem às nossas atividades doutrinárias tentavam me atingir? A verdade é que, embora cansado, naquela noite, eu quase não conseguira relaxar. Acordando mal-humorado, respondi ao cumprimento de Manuel Roberto com um simples muxoxo e fui direto para o meu gabinete. Como acontecia todas as manhãs, ambos nos reuníamos. Antes de cuidarmos dos múltiplos afazeres do dia no hospital, efetuávamos pequena leitura de uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo e, após ligeira prece, entrávamos na pauta dos deveres a cumprir. Aberta aparentemente ao acaso, o Evangelho nos trouxera a meditação ou, mais particularmente, trouxera a mim, a mensagem alusiva à paciência. Conhecendo-me de subejo, o companheiro começou a proceder à sua leitura, sem ousar levantar os olhos na minha direção. Todavia, não resistindo à tentação, antes de terminá-la, esboçou leve sorriso que me induziu à necessária descontração. Manuel, comentei, a lição da paciência, mesmo depois de morto, continua me perseguindo. Paciência, doutor, deveria ser o café da manhã de todos os homens, estivessem eles vivos ou mortos. Principalmente depois de uma noite mal dormida, acentuei. O senhor tem trabalhado muito. Menos, porém, que o necessário. Para nossa alegria, no entanto, enquanto falávamos, a porta do gabinete se abriu e, com o sorriso de sempre, Odilon Fernandes se fez anunciar. Com licença, Inácio. Com licença, Manuel. Desculpem-me interrompê-los. Ora, Odilon, observei. Você nunca nos interrompe. A sua visita é a melhor coisa que poderia me acontecer nesta manhã. Juraram? Indagou o benfeitor. Estávamos para fazê-lo, respondeu Manuel Roberto, igualmente externando a sua satisfação pela presença do amigo. Ore por nós, solicitei ao recém-chegado. Senhor Jesus, pronunciou-se, assim, que as tuas bênçãos estejam conosco e com todos aqueles nossos irmãos, quer no mundo espiritual ou por sobre a terra, que vivemos na expectativa do teu amor. Que não nos falte coragem para seguirmos adiante, no exato cumprimento de nossas obrigações cotidianas. Que possamos viver com o único propósito de exaltar teu nome, entre todas as criaturas, hoje e sempre. Sê conosco, Senhor, na alegria que nos concedes de servir-te em mais este dia que começa. A prece síntese do amável companheiro tivera sobre mim o efeito de um tônico revigorante, como por encanto. As derradeiras impressões negativas daquela noite desapareceram e respirei de espírito aliviado. Como é, Inácio? Perguntou-me o mentor. Ao chegar, você me pareceu um pouco abatido. Aqueles pesadelos de que já lhe falei. Não se preocupe tanto, lidando com tantos irmãos mentalmente afetados, é natural que, de quando em quando, você sinta os reflexos. E depois? Os adversários de nossa causa, alguns possuidores de considerável força mental, vibram negativamente contra nós, não podendo nos envolver diretamente, emitem vibrações com o propósito de nos desalentar e, quando semelhantes dardos mentais nos surpreendem vigilantes, ou, às vezes, extenuados pelo desgaste natural que a luta nos impõe, padecemos as consequências. Não fique triste, nem se aborreça. Quem se dispõe a drenar um pântano não tem como fazê-lo sem se expor às suas emanações. Eu imaginei que a desencarnação me isentasse de certos problemas.
Você sabe que não é assim com ninguém. Sei, Odilon, mas eu preciso de que, de quando em quando, alguém me repita. O inesquecível fundador e dirigente do Templo Espírita Casa do Cinza, em Uberaba, sorriu e continuou. Todos necessitamos de que alguém em quem confiamos nos repita aos ouvidos o que já sabemos. O problema, Inácio, é que ainda somos frágeis na fé e, por nós mesmos, pouco ou quase nada podemos. Infeliz de quem se considere autossuficiente. Se não precisávamos uns dos outros, o nosso egoísmo não teria tamanho. Você também se sente como eu? É evidente. Que ideia você faz de mim, Inácio? Até Jesus sentiu carência, quando chorou no Jardim das Oliveiras. Deixamos o corpo, mas ainda não deixamos a nossa humanidade. Todos os que sentem sede saem à procura a fonte que os descendente, e é natural que seja assim. E aqueles que, para nós, são a fonte da consolação e do esclarecimento, experimentam, por sua vez, a mesma sede de esclarecimento e de consolo que experimentamos. Somente Deus se basta a si mesmo. Capítulo 4. Fico a pensar, Odilon, em nossos irmãos que se encontram encanados, os companheiros de ideal espírita que defrontam com tantas dificuldades para perseverarem. Se eles soubessem da pressão psíquica que suportam por parte dos adversários de nossa causa que intentam desanimá-los. É melhor que não saibam, Inácio, esclareceu o solícito instrutor. Se nós próprios soubéssemos do nosso comprometimento com o passado, não nos sentiríamos encorajados a continuar. Ainda bem que, fora do corpo, não nos lembramos de tudo. Exatamente, pois, se, de súbito, a consciência de nossos erros pretéritos nos acometesse na vida além da morte, fugiríamos, horrorizados de nós mesmos. A Terra, por longo tempo, sofrerá as consequências de nossa invigilância, ou melhor, de nossos pensamentos infelizes, e não apenas de nossas atitudes insensatas. Os que deixam o corpo, sem maiores esclarecimentos, prosseguem pesando para a humanidade. É uma espécie de obsessão inespecífica, não é, Odilon? Sim, de vampirização. A grande maioria dos homens desencarnados sente necessidade das coisas de que não se desapegaram, continuam vivendo em estreita simbiose com os encarnados que, mentalmente, os acolhem. Interesses em comum? Interesses e anseios. Por esse motivo, os mais sensíveis, não raro, experimentam um certo cansaço inexplicável. É a influência espiritual negativa que, figuradamente, paira acima de suas cabeças. Não se trata sempre de um obsessor próximo. Não. Agora, precisamos também enfatizar a existência da influência positiva, pois, quer estejamos mergulhados no corpo de carne ou não, a misericórdia divina não nos deixa à mercê das circunstâncias. É uma questão de escolha, de preferência, de sintonia. O nosso livre-arbítrio se preserva. Não poderia ser de outra forma, caso contrário, não poderíamos assumir a responsabilidade de nossas ações. Além das nuvens escuras, esplende a claridade solar. Melhor diríamos, Inácio, por entre as nuvens escuras. O que se reúne em torno do nosso estado psíquico, incentivando-nos ao mal e inspirando-nos ao bem, é com o que nos afinizamos, atraímos na exata proporção do que somos intimamente. Daí estendermos a condição de médium a todos os homens. Sem dúvida, o homem não se comunica apenas através dos seus sentidos físicos. Aliás, os 5 sentidos se nos constituem em proteção. Como assim? De maneira geral, não estamos preparados para conviver, na Terra ou nas dimensões em que nos demoramos, com percepções que, no futuro, desenvolveremos. O corpo é uma couraça que nos defende o cérebro, um campo de força que nos isola. Por esse motivo, a própria mediunidade ainda se mostra tão limitada. Poucos são os espíritos preparados para o que decorre de suas percepções psíquicas ampliadas. Qualquer faculdade mediúnica em desenvolvimento expõe um medianeiro. Os grandes sensitivos sofriam com o exacerbar de suas faculdades, ao mesmo tempo em que contactavam com as esferas superiores, não se eximiam das tentações oriundas das trevas. Muitos passaram entre os homens na condição de criaturas atormentadas. Quer dizer que, pelo menos por enquanto, os nossos irmãos não devem esperar por mais mediunidade. Com exceção dos que são previamente preparados, que reencarnam com um respaldo que transcende a nossa própria compreensão, eles não resistiriam, não contariam com estrutura mental adequada e poderiam, inclusive, enlouquecer. Quantos não estão nos sanatórios e hospitais psiquiátricos?
Você que o diga, não é, Inácio, que tanto tempo lidou com eles Continua lidando. Tenho a impressão de que o karma, quando mais pesado e complexo, provoca o desabrochar da sensibilidade mediúnica. Os obsidiados são médiums em potencial, tudo que nos induz à introspecção, como, por exemplo, o complexo de culpa, amplia nossa capacidade extrasensorial. E não apenas extrasensorial, não é? Emocionalmente, tornamos-nos mais suscetíveis, os músicos, os escritores, os poetas, enfim, os artistas de maneira geral. Os pintores, os místicos. Todos os que, de alguma forma, sofrem e, por que não dizer, os que também fazem sofrer. Os que também fazem sofrer. Os obsessores terminarão por se arrepender e o complexo de culpa desencadeará, às avessas, o processo da introspecção. Nem todos os que admiramos por grandes almas são almas grandes. Aliás, muitos dos que se fazem dignos do nosso respeito, pela tarefa que desempenham no campo da solidariedade humana, são espíritos comuns que, num dado momento, tão somente se conscientizaram de sua necessidade de servir. A rigor, a auréola da santidade cabe a muito pouca gente. A Igreja canonizou milhares. Pouquíssimos, no entanto, os que não se envergonharam e viveram terríveis dramas de consciência além da morte. Viveram e vivem ainda. Solicitam reencarnações sacrificiais e não descansam, até que façam jus ao que receberam sem merecer. Compraram a peso de ouro ou de influência política. Num mundo de provas e expiações, não poderíamos esperar que fosse diferente. Estamos acumulando débitos, mas, quando, efetivamente, nos dispusermos a pagá-los, transformaremos a terra no esperado reino de Deus. Não está assim tão distante a época da regeneração. Você, no entanto, acredita, Odilon, no advento da grande dor? Devo dizer-lhe, Inácio, que, pessoalmente, não sou adepto das previsões apocalípticas para a humanidade, porém tudo leva a crer que a humanidade não se furtará a expressivo revés. Deus intervirá na história. Deus sempre intervém na história, quando se faz oportuno, pelas mãos do próprio homem, ele maneja as rédeas do destino. Se as leis divinas não intercedessem, periodicamente, a civilização já teria desaparecido por completo. E hoje, mais do que nunca, com tantos artefatos bélicos com capacidade de destruir o planeta dezenas de vezes. Espero que, através de suas anotações, os nossos irmãos não considerem fanatismo o que vamos dizer. Inteligências perversas não se cansam de lutar contra Jesus Cristo. Os espíritos que não conseguiram se render ao Evangelho tramam, insistentemente, contra a paz mundial e infiltram os seus agentes encarnados no poder. Como, Inácio, tanta gente beligerante pode estar decidindo o futuro? De fato, dificilmente se vê um líder, em nível mundial, falando em favor da paz, falando com sinceridade, sem ocultar nenhum interesse racial ou religioso. Não vamos aqui citar nomes, não há nenhuma necessidade e não nos compete julgar a quem quer que seja, mas, presentemente, a maioria daqueles que detêm nas mãos o poder de decidir está a serviço dos propósitos do mal. Fazem a guerra em nome de Deus. Os que despontam e se revelam transparentes em suas intenções sociais são logo eliminados. É impressionante como havemos de vencer tais barreiras ao progresso. Você não vê o que acontece com o espiritismo? A imprensa leiga faz questão de deturpar a doutrina perante a opinião pública. Sempre lutamos contra isso, não é, Odilon? A Igreja vivia, e ainda vive, tentando confundir o espiritismo com determinadas seitas. No seio da própria doutrina, temos espíritos que intentam desfigurá-la. Allan Kardec, orientado pelo espírito de verdade, num movimento espiritual sem precedentes, conseguiu unificar o conhecimento, ou seja, estabelecer definitiva aliança entre ciência, filosofia e religião. O aspecto religioso do espiritismo vem sendo combatido sistematicamente por aqueles mesmos que se dizem espíritas. O problema é que o aspecto moral, religioso da doutrina é o que nos concita a renovação. Eis a parte mais difícil de ser espírita, abrir mão de nós mesmos. A América, a Europa e o Oriente estão na iminência de um conflito armado, devido à ausência de evangelho. Capítulo 5. Manuel Roberto, discreto como sempre, permanecia em silêncio, acompanhando com interesse igual a meu as colocações de Odilon. Com o intuito de fazê-lo participar do diálogo, gracejei.
Manuel, parece que a morte o emudeceu ainda mais. Não é, Inácio, emendou Odilon, talvez nós dois é que tenhamos nos tornado mais falantes. Nem uma coisa nem outra, respondeu o companheiro. Estava meditando em tudo quanto diziam. E qual a sua opinião? Perguntei. Eu não posso deixar de me preocupar e de me sentir responsável. Sinto que, em verdade, não tenho feito nada. Todos nós, Manuel, considerou Odilon, que começamos a acordar para as realidades que transcendem, nos sentimos assim. Ponto inúteis, sentenciei. Não sejamos tão extremistas, Inácio. Inteiramente inútil nem o verme o é, digamos que ainda não tomamos maior consciência do que nos cabe fazer. O que, na condição em que me encontro, eu poderia fazer para mudar o mundo, se não consigo mudar nem a mim mesmo? Objetou o assistente. Concordo e endosso as suas palavras, Manuel, observei, os nossos irmãos encarnados, mormente alguns companheiros de doutrina, imaginam que, ao deixarem o corpo, se iluminarão de súbito. Lê do engano. Não temos poder espiritual que nos destaque e nos possibilite influenciar, decisivamente, os acontecimentos. Às vezes, não conseguimos sequer fazer com que alguém nos registre a presença e nos capte os pensamentos. E vale ressaltar, Inácio, que isso se dá com os que se ocupam da mediunidade. Ora, se os dotados de sensibilidade de fé não se nos mostram tão receptivos, o que dizer dos que bloqueiam qualquer contato conosco? É verdade, Dr. Odilon. No que me diz respeito, comentou o devotado companheiro, várias vezes tentei, numa ou noutra casa espírita, lhe comunicar, os médiuns simplesmente me rejeitaram, não tinham cabeça para mim. Pior até do que isso, Manuel, creio que Odilon concordará, é quando nos desfiguram os comunicados. Infelizmente eu já tive que deixar médium falando sozinho. Muitos, a minha revelia colocaram palavras nos meus lábios. No livro de Jeremias, no capítulo 23, o profeta nos adverte, não querais ouvir as palavras dos profetas, que vos enganam, falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Eu não enviava estes profetas e eles corriam, não lhes falava nada e eles profetizavam. Ensinamentos atualíssimos, não. Versando sobre mediunidade. Perfeitamente, Inácio. Você não acha, questionei, que os médiuns vêm perdendo algo da espontaneidade? Em outras palavras, o estudo da mediunidade, mal conduzido e interpretado, não estará colocando os médiuns numa espécie de camisa de força. A questão levantada por você é delicada, esclareceu o mentor. De fato, tudo o que excede os limites do bom senso é contraproducente. O médium, sem dúvida, necessita se educar, mas não subtrair do espírito comunicante as suas características, pois, caso contrário, o espírito não logrará ser ele mesmo. O fenômeno ganha em disciplina e perde em autenticidade. Alguns médiuns sequer permitem que os espíritos sofredores chorem por seu intermédio ou se entreguem a maior desabafo, logo são censurados. Com receio da reprimenda dos doutrinadores ou dos dirigentes da seção, como é que proibiríamos o doente de gemer no hospital? Quem toma a iniciativa de procurar o analista o faz com a intenção de se expor. Pois é, Odilon. Eu soube que muitos irmãos de ideal estranharam o episódio que narrei em Sob as Cinzas do Tempo, referindo-me à bofetada que, através de Modesta, o espírito obsessor me desferiu. Esqueceram-se, com certeza, de que o Cristo foi agredido fisicamente. É claro que não pode nem deve acontecer, embora muitos doutrinadores merecessem mesmo apanhar, você não acha? O caso em pauta não deve ser atribuído a uma questão de invigilância mediúnica. Se a Modesta não fosse disciplinada, ao invés de um simples tablefe no rosto, eu teria levado uma surra, e olhe que muita gente, dos dois lados da vida, teria gostado. Tenho sabido, disse Manuel, que, em muitos centros, os espíritos têm sido proibidos de se expressar, ficam calados o tempo todo, ouvindo o doutrinador. E o doutrinador faz aquele sermão, não é? Ironizei. É uma coisa absurda. Na minha opinião, estão acabando com os médiuns de incorporação e reduzindo a nada as sessões de desobsessão. A mediunidade está perdendo a beleza e a originalidade. Para mim, trata-se de mais uma artimanha das trevas. Se os espíritos que estão por aí resolvessem baixar num centro espírita, ou seja, se faltasse aquela cobertura espiritual imprescindível aos grupos mediúnicos, estabeleceriam uma grande confusão. Fariam a festa, doutor Inácio.
O senhor se lembra daquele centro em Uberaba em que os espíritos obsessores acabaram com a sessão, colocando os médiums a correr? Se me lembro. Tivemos que internar o dirigente. J. Por esse motivo, em matéria de contato com o mundo espiritual, pontificou Odilon, é necessário que, entre os nossos irmãos encarnados, o bom senso prevaleça. A educação mediúnica é imprescindível, todavia espíritos e médiuns não podem ser anulados. Uma coisa é o medianeiro intermediar contatos com espíritos esclarecidos que, inclusive, cooperam, do ponto de vista vibratório, com o seu desenvolvimento. Outra, bem diferente, é entregar-se àqueles que comparecem à reunião necessitados de tudo. De alguns recebemos, a outros devemos doar, não é assim? Observou Manuel Roberto. Sem dúvida. A reunião mediúnica bem orientada e produtiva não é aquela em que impera o rigorismo disciplinar. É uma questão delicada, mas os grupos devem estar atentos a ela. Como o assunto é complexo, não é, Odilon? Difícil de o abordarmos, sem que não sejamos rotulados de tolerantes demais. J. Ponto de antidoutrinários. Mas voltemos, Inácio, ao que estávamos tratando inicialmente. O Manuel ia dizendo. Sobre essa sensação de inutilidade, os nossos irmãos encarnados esperam tanto de nós É porque, considerei, não fazem uma ideia precisa da luta que enfrentamos, creem, mesmo muitos espíritas, que tudo podemos e que, deste outro lado, nos movimentamos com facilidade. Não sei, doutor, se, neste sentido, seria interessante dizer-lhes toda a verdade. Talvez seja melhor que continuem pensando que trazemos nas mãos a solução de todos os problemas. Não, Manuel, não devemos incrementar o fanatismo, mesmo que nos custe muitas críticas. Devemos ser sinceros, os nossos irmãos precisam saber que o mundo espiritual não é o que eles pensam ou imaginam. Em certos aspectos, é melhor que continuem por lá enquanto puderem. No corpo, ainda disputa-se de regalias que, por aqui, desapareceram completamente. Não é mera figura de retórica a questão de o desencarnado experimentar indefinível sensação de insegurança. Sem o seu maior ponto de referência, que era o corpo de carne, ele se sente perdido, sem nome, sem títulos, sem, afinal, qualquer valor a que se agarrava no jogo das convenções. Ponto a sós consigo mesmo. Ponto e com suas próprias obras, pontificou Odilon. São a caridade e o real conhecimento que nos valem unicamente. Os espíritas, nossos companheiros, necessitam deixar de pensar que o mundo espiritual seja um grande nosso lar. Os espíritos superiores não constrangem a humanidade, falou o instrutor, por exemplo, em respeito ao livre-arbítrio humano, eles não pressionam as decisões de natureza política, que, quase sempre, são tomadas de maneira equivocada, em prejuízo da coletividade. As orientações básicas de que o homem carece para acertar já se encontram, há séculos, materializadas nas páginas dos livros das religiões mais influentes. O homem, todavia, permanece na expectativa de algo miraculoso. O prodígio de origem exterior pouco faz em prol de nossa renovação íntima, o fenômeno para os olhos, às vezes, não passa de alucinação para a mente. Após ligeira pausa, Odilon prosseguiu. Temos notícias de que os espíritos que, de mais alto, se preocupam com o destino da humanidade têm tentado se aproximar, em vão, dos líderes políticos das grandes nações. Capítulo 6. Como se dá essa aproximação, Dr. Odilon? Perguntou Manuel. De uma maneira direta e indireta, direta, irradiando o seu pensamento e, por vezes, estando com eles, quando se desprendem do corpo no momento do sono, o que, convenhamos, é muito mais difícil, indireta, procurando influenciá-los com a mobilização de opiniões influentes. Até mesmo a opinião pública, respondi. Na maioria dos casos, principalmente. Analisemos o problema da iminente guerra envolvendo os Estados Unidos da América e o Iraque, cujas consequências para o resto do mundo são imprevisíveis. Nós, por exemplo, eu, você e o Inácio, Manuel, apesar da nossa condição de espíritos libertos do corpo, sequer conseguiríamos nos aproximar de um dos dirigentes dos dois países. Talvez não conseguíssemos, figuradamente, atravessar a alfândega, ambos se encontram assessorados por entidades que não nos permitiriam a intromissão. Afinal, o que somos na ordem das coisas? A concepção religiosa de um ou de outro não os predispõe à recepção de nossas ideias e argumentos.
Interesses políticos em jogo se sobrepõem aos interesses da coletividade. Quase não se ouve uma voz isenta em favor da paz, a não ser emergindo do povo. As consideradas grandes potências estão de olho no petróleo, lamentei. A reserva petrolífera do planeta, dentro de mais 2 ou 3 séculos, estará prestes a se esgotar. Necessitamos, com urgência, que novos líderes espiritualizados assumam o poder. Onde é que eles estão? Questionei. Alguns se encontram corporificados no orbe, outros, em vias de se corporificar. Conseguirão chegar ao poder? Inácio, muitos já se frustraram, foram postergados, presos e exilados, sumariamente eliminados. Na atualidade, por mais absurdo que pareça, convém frisar, sem alguma concessão ao mal, os que, em termos políticos, se interessam pelo bem da coletividade não triunfam. É uma coisa horrorosa. Será mesmo assim, Odilon? Não sou eu que o estou dizendo, é o que temos visto acontecer. Poucos segmentos da sociedade estão logrando de manter isentos do chamado interesse imediatista. Os cartéis estão em quase toda parte, inclusive na indústria farmacêutica. Como? Não há real interesse na cura de determinadas doenças. O doente é uma fonte de renda para os médicos, para os hospitais, para os laboratórios. É de estarrecer, exclamou Manuel. Altas autoridades, por exemplo, estão comprometidas com o tráfico de drogas e com a venda de armas. É por isso, Odilon, que, mesmo sendo espírita, eu sou até forçado a crer na existência do inferno. Ponto de interrogação. Depois da morte, tem que existir um lugar apropriado para hospedar essa gente. Umbral é muito pouco. O instrutor sorriu e continuou. Mas, embora pareça, o mundo não é uma embarcação à deriva. Na hora de se fazer o pão, o joio não confunde com o trigo, a água salobra não serve para matar a sede. O sofrimento que se alastra terminará por induzir o homem a uma profunda revisão de valores. A tendência é que, após ter chegado aos extremos, a civilização torne ao ponto de equilíbrio. Sempre foi assim ao longo da história. Citemos o exemplo da física que, durante anos, defendeu os postulados materialistas e, agora, depois de Einstein, tem se mostrado mais espiritualizada do que a própria religião. A descoberta de que matéria é energia concentrada abriu imensas perspectivas espirituais para o homem. Einstein praticamente demonstrou, cientificamente, a existência do que transcende os limites da matéria. Ele, por assim dizer, numa simples fórmula, I igual a m.c2 sobrescrito, endossou o que os grandes místicos sempre apregoaram. O que ele revelou, Allan Kardec, que não era físico, apenas não teve oportunidade de expressar, na mesma equação matemática, que energia é igual a massa vezes a constante da velocidade da luz ao quadrado. Fica evidente, Odilon, que um dos motivos da guerra, talvez o mais sutil de todos, que as trevas vêm fomentando, seja comprometer as conquistas da ciência. A sua observação é válida, Inácio. Uma guerra atrasaria tudo, destruiria laboratórios, documentos, limitaria investimentos no campo da pesquisa e 1 ou 2 gerações ficariam comprometidas, disse Manuel com perspicácia. Antigamente, comentei, treva era treva, os espíritos a seu serviço, encarnados e desencarnados, se apresentavam de maneira inconfundível, andrajosos e tétricos. Hoje, se mostram de terno e gravata, falam diversos idiomas, são polidos e recebem honras militares. São eleitos com milhares e milhares de votos, exclamou Manuel. Vejamos o recente caso de Hitler, ponderou Odilon, com as exceções de praxe, ele levou um país ao delírio, foi uma verdadeira obsessão coletiva. Os benfeitores da vida maior não lograram de movê-lo de seus intentos sanguinários e o karma do povo judeu lhe oportunizou a ação beligerante. As falanges das trevas, temporariamente, bloquearam a iniciativa dos espíritos que tentavam evitar que o conflito se consumasse. Como isso pode ser possível, não é? Inácio, o que é uma nuvem escura diante do esplendor solar? A nuvem provoca uma sombra localizada que logo se desfaz, mas, enquanto existe, o sol não consegue vencer-lhe a oposição transitória. A minha dúvida, Dr. Odilon, falou o companheiro preocupado, é com relação ao que, na condição de desencarnados, podemos fazer para auxiliar os que tanto esperam de nós. Não muito mais, Manuel, do que podíamos quando estávamos na carne. A nossa imperfeição espiritual nos limita. Todavia, se continuarmos cuidando da própria renovação, estaremos colaborando de maneira decisiva para que o todo se renove.
Se não podemos espanar as estrelas, vamos varrer o chão. Você me conforta, meu amigo, com as suas palavras, acentuei, admirando a sabedoria do mentor, já que não me sinto capaz de fazer outra coisa, a não ser varrer o chão. O que não é uma tarefa tão insignificante quanto se imagina, Inácio. Se todos nos preocupássemos em varrer o chão de nossa casa planetária, ela não haveria de estar tão desleixada, não é? O homem aspira a grandes realizações, olvidando que, para mudar o mundo, basta que ele cumpra com o seu dever, sem necessidade de que, para tanto, reivindique maiores possibilidades. O Cristo nasceu numa aldeia singela, foi aprendiz de carpinteiro, conviveu com pessoas humildes, não se tem notícia de que alguma vez tenha manuseado dinheiro que lhe pertencesse, nunca pleiteou audiência com as autoridades da época, com exceção de Jerusalém, jamais esteve em cidade de porte maior, não contava com seguidores ligados ao governo, pregava o evangelho aos párias da sociedade. A semente, quando de boa espécie, ainda que lançada ao monturo, germina prodigiosamente. Hajamos com sinceridade e idealismo e deixemos o resto com Deus. Dr. Odilon, o senhor me perdoe, indagou Manuel, mas adotando semelhante postura, não estaremos nos menosprezando em nossa capacidade de realizar mais? Creio que não, respondeu com ênfase o instrutor. Ninguém consegue dar o que não tem. A este respeito, não nos iludamos. Temos, sim, o dever de nos esforçarmos ao máximo, superando deficiências e limitações que nos sejam próprias, mas carecemos de ter os pés firmes no chão, sobretudo para que, em pretendendo ser muito mais do que somos e podemos, não nos anulemos em nossa real capacidade de servir. Neste instante de nossa preciosa conversa, o Dr. Adroaldo Modesto Gil, fazendo-se acompanhar do amigo Dr. Wilson Ferreira de Melo, devotado ceareiro da doutrina, veio se juntar a nós, em meu gabinete. Olá, Inácio, como vai? Saudou-me, cortês, o Dr. Wilson, estendendo seus cumprimentos a Odilon e a Manuel Roberto. Tudo bem e você? Respondi, convidando-os a se acomodarem. Eu e o Adroaldo estávamos, instantes atrás, nos submetendo a uma autoavaliação, ambos chegamos à conclusão de que precisamos encontrar um meio de agir com maior aproveitamento de tempo e oportunidade. Então, respondi sem que entendessem, virou epidemia. Capítulo 7. Odilon e Manuel Roberto sorriram e eu me expliquei aos recém-chegados. É que estávamos dialogando em torno do mesmo tema, nós aqui preocupados com os acontecimentos que se precipitam na Terra e os nossos irmãos encarnados sonhando com as paragens do mundo espiritual. Tomando a palavra, o Dr. Wilson considerou. Desencarnar, por si só, não vale a pena, livramo-nos do jugo da matéria, mas entramos no jugo da consciência. E, depois, na dimensão em que nos encontramos, o que podemos efetivamente fazer pelo avanço da doutrina no mundo? É claro que aqui mesmo, deste outro lado, temos muito a realizar para que o espiritismo se expanda. Conforme vocês sabem, a desencarnação não leva ninguém à aceitação da verdade, raros os que se mostram dispostos a considerar conceitos. O Dr. Wilson fala com propriedade, convidado pela proposital pauta do dileto companheiro a se expressar, acentuou Adroaldo. Seria de se imaginar que, após o desenlace físico, os espíritos alterassem a sua visão da vida, no entanto a maioria continua como que sob sugestão. As barreiras que o espiritismo enfrenta para se difundir entre os mortos são as mesmas com as quais se defronta para se propagar entre os vivos. Temos conversado com pessoas desencarnadas que não ligam a mínima. É impressionante, não é? Observou o Dr. Wilson. Não temos nem como explicar semelhante fenômeno aos nossos confrades. Eu mesmo, confesso-lhes, não esperava que a vida de além-túmulo fosse, da vida humana na Terra, um prosseguimento tão natural. Aliás, a gente se esquece de que a existência física é uma cópia da existência que temos aqui, e não o contrário, vamos ao mundo como estamos e como somos e dele retornamos nas mesmas condições. Levamos as nossas conquistas daqui para lá e trazemos-as de lá para cá, completou Adroaldo. Não é bem assim, discordei. Trazer de lá para cá a gente traz pouco. Tudo é relativo. Se eu, por exemplo, for viver num mundo primitivo e inventar a roda, serei considerado um grande gênio. A uma dimensão espiritual inferior é possível, sim, que, na condição de espíritos egressos da Terra, levemos algo do nosso conhecimento. E por falar em conhecimento, com C maiúsculo falei,
Dirigindo-me ao Odilon, os nossos irmãos que nos interpretam os comunicados mediúnicos estão a reclamar. Do que, Inácio? De que eu, como médico psiquiatra, tenho escrito sem terminologia adequada, estarão duvidando de que eu seja eu.